ao vivo. Vamos ver, tudo certinho. Todo mundo aqui. Arrumando. Olá, pessoal. Muito boa noite a todas, a todos. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa do Gestão Descomplicada. Aqui nós vamos conversar sobre a gestão do seu negócio e formas para você conseguir aumentar os seus lucros. E hoje nós vamos conversar sobre fluxo de caixa. É um assunto que todo mundo tem alguns tabus, alguns medos, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, tentar entender, né, como funciona o nosso fluxo de caixa. Para começar, eu vou perguntar para vocês: vocês sabem o que é um fluxo de caixa e para que serve o seu fluxo de caixa? Para você que tem uma empresa, para você que não tem empresa, mas que cuida das suas finanças, vocês sabem para que serve o fluxo de caixa? E o que é um fluxo de caixa, né? Para vocês entenderem, só me arrumando aqui, para vocês entenderem, o fluxo de caixa é o quanto você recebe de dinheiro, o quanto entra de dinheiro na sua empresa ou nas suas finanças e o quanto sai de dinheiro. E o fluxo de caixa é esse equilíbrio, o de quanto entra de dinheiro, é você entender o quanto entra de dinheiro nas suas finanças e o quanto sai de dinheiro no seu caixa. Isso é o fluxo de caixa, você entender o quanto entrou e o quanto saiu. Essa diferença é o seu fluxo de caixa. Ou o seu fluxo de caixa é um fluxo de caixa positivo, ou o seu fluxo de caixa é um fluxo de caixa negativo. Para a gente, o fluxo de caixa positivo é o que a gente sempre vai lutar para ter. E como trabalhar para ter esse fluxo de caixa positivo? A gente sempre precisa pensar que nós precisamos ter uma entrada maior de receita, o quanto vai entrar mais de dinheiro. Então, o quanto você vai receber todos os meses tem que ser maior do que o quanto você gasta. Aí você tem um fluxo de caixa positivo. Se você trabalhar isso ao contrário, você trabalhar com, eu recebi 10, mas saiu 11, isso é extremamente prejudicial tanto para a sua vida financeira quanto para a sua empresa. Então, você sempre tem que trabalhar com, eu estou recebendo mais do que gastando. Mas para que isso vai me servir no dia a dia? Gente, isso é fundamental para você gerir um ótimo negócio, para você fazer com que o seu negócio dê certo. Qual a diferença de uma empresa que tem sucesso para uma empresa que não tem sucesso? Eles sabem gerir todas as áreas da empresa, mas principalmente o seu fluxo de caixa. Uma empresa que tem sucesso sabe o quanto que ela tem para receber esse mês. Então, eu tenho 10 mil para receber esse mês. Tenho 100 mil, vou trabalhar com números grandes. Eu tenho 100 mil para receber esse mês. E tenho 50, 60 mil de conta para pagar. Então, eu vou ter um fluxo de caixa, eu vou ter um lucro e um fluxo de caixa de 40 mil. Então, você vai ter essa diferença para você trabalhar. E o porquê fazer isso? Você consegue gerenciar muito bem os seus negócios, você consegue se planejar com compras. Isso é muito importante no seu dia a dia, até mesmo nos seus gastos. Vamos pensar assim, você tem lá uma venda de 100 mil esse mês. Nossa, vendi super bem, vendi 100 mil esse mês. Só que você gastou com o fornecedor, somente com o fornecedor, você gastou 70 mil. Então, te sobrou 30 mil de lucro. 30 mil, que na verdade não é lucro, né? Te sobrou de caixa 30 mil. Desses 30 mil, você tem impostos para pagar, você tem água, luz, telefone. Se você está na rua, você tem despesa de combustível, IPVA de carro. Então você tem N despesas
que você não contabilizou que vai entrar nos seus gastos. Então, esses 70 mil vai se tornar no final 90 mil. Aí vai te sobrar de salário, de rendimento, 10 mil. Esses 10 mil você tem que pagar todas as suas contas, sobrou 5 para o Uber. E isso, tem mais 5 mil do Uber. Então, assim, você começa a somar todos os seus gastos. Todos os seus gastos e todos os seus recebimentos. Aí você vai ver que no final, isso tem que ser, o quanto você recebeu tem que ser maior do que o quanto você gastou. Aí você vai ter um fluxo de caixa positivo. E sempre assim, você sempre precisa levar em consideração o seguinte: eu compro do meu fornecedor em 3 vezes. Então, você tem lá 3 parcelas para pagar. Eu comprei do meu fornecedor esse mês 70 mil para eu poder vender. Então, desses 70 mil, ele vai te parcelar em 3 vezes. Vai ser 3 parcelas de 25, de 22 mil, 23.300. Vai ser 3 parcelas de 23 mil. Achei uma coisa muito séria. E isso, o fluxo de caixa é uma coisa que a gente precisa cuidar muito bem. Pelo seguinte, se você não souber gerir bem o seu fluxo de caixa, ele quebra a empresa. Ele quebra suas finanças pessoais. Então, você fez uma compra de 70 mil e você parcelou isso em 3 vezes. Então, você vai ter 33 mil para você pagar aí todos os meses, nos próximos 3 meses. Desses 70 mil, você faz 100. Um exemplo. Esses 100 mil, você parcelou isso em 8 vezes. Então, você vai ter vamos fazer um número redondo. Você parcelou isso em 6 vezes. Então você vai ter parcelas para você pagar. Você vai ter parcelas para você receber menor do que as parcelas que você vai ter que para pagar. Então você vai ter aí. Você vai ter aí 20 mil, mais ou menos. 20 mil, né, pessoal? Vai ter 20 mil para você receber todos os meses. Só que você tem 33 mil de parcela todo mês para pagar nos próximos 3 meses. E você vendeu isso em 6 vezes, em 5 vezes. Então você vai ter 20 mil para entrar no seu caixa. Aí você tem uma diferença de caixa de 13 mil, que o seu fluxo de caixa você precisa daí vender mais à vista, ou você precisa arrumar formas para você conseguir antecipar os seus recebíveis. Você percebe que se você fez uma dívida de 30 mil por mês e você vai ter um lucro, você vai fazer 100 mil, mas você vendeu isso em 5 vezes, isso já comprometeu o seu fluxo de caixa. Aí o que você vai precisar fazer? Em alguns casos, se você não tiver capital de giro, se você não tiver um poder de dinheiro no caixa, você vai ter que antecipar cartão, vai ter que entrar com o banco, porque o seu recebimento está menor do que os seus gastos. Aí o que você precisa fazer nesse caso? Então você comprou 70 mil, então você tem 33 mil, se eu não me engano, mais ou menos essa conta. Você tem 33 mil para você pagar todo mês, e você, nos próximos 3 meses, e você vendeu isso em 5 vezes. Então você fez dos 70 mil, você fez 100. Desses 100, você vendeu esses 100 mil tudo, você vendeu isso em 5 vezes. Então você vai ter 20 mil para receber todo mês. Então são parcelas menores que você tem para receber do que você tem para pagar. Então você está negativo no seu fluxo de caixa 13 mil. Mas aí você pensa, nossa, mas eu fiz 30 mil tive 30 mil de lucro. Legal, você teve 30 mil de lucro. Mas aí, para você fazer com que esses 30 mil volte a ser dinheiro, porque você parcelou isso em 5 vezes, você vai ter que fazer um financiamento bancário, ou vai ter que fazer uma antecipação de cartão. Então você vai ter que gastar mais com os juros desse dinheiro. E ainda você vai ter encargos de impostos, se você tem um escritório, você tem um aluguel para pagar. Se você. Deixa eu ver aqui. Renato, por que isso? Por que isso que arrumou fornecedores
parcela maior opção, cálculo. Isso, é, você precisa conseguir comprar com preço muito bom para você ter uma margem de lucro maior, para você sanar esse gap que você está tendo dos 13 mil negativo, para você não precisar entrar no banco. O que você tem que fazer? Você tem que negociar com o seu fornecedor o mesmo prazo que você vende para os seus clientes. Então você vira para o seu fornecedor e fala: olha, eu trabalho com 6 vezes, eu trabalho com 5 vezes, então eu preciso negociar contigo em 5 vezes por causa do seu fluxo de caixa. Porque aí você sabe que o que você vender, você vai conseguir pagar as despesas do seu dia a dia. E lembrando, você não pode só calcular a sua despesa do fornecedor. Você tem que calcular todas as suas despesas. Então, você tem que entrar. Se você tem um escritório, aí você vai gastar com aluguel, você vai gastar com telefone, e você vai gastar com internet. Então você vai ter que calcular todas essas despesas. Então lembrando, então as minhas despesas vai dar em torno de mais 8 mil de despesa. Isso é tudo suposição, tá, pessoal? Então você comprou 70, com mais 8 mil de despesa, você tem 78 mil de despesa. Aí você reparcelou isso, dividiu isso em 5 vezes. Legal. Aí vai encaixar no seu bolso, mas todo mês você vai ter essa despesa para você computar no seu fluxo de caixa. Então, você vai diluir isso, então vai dar aí umas parcelas de em torno de 13 mil, mais 8 mil, então você, penso nisso todo dia, antes de comprar o valor dos outros. Isso é importante, você sempre precisa ter o valor que você tem de despesa fixa e mais as parcelas se corresponde às suas vendas e os seus recebimentos. E o interessante é o seguinte, é você conseguir entender no seu trimestre o quanto você tem para pagar no seu trimestre. Eu tenho 10 mil para pagar nesse primeiro trimestre. Então, e quanto eu vendo? Eu vendo 20. Então você já tem aí uma sobra de caixa de 10. Dessa sobra de caixa de 10, você precisa saber que você precisa tirar o seu salário, as suas despesas e ter capital de investimento. Quanto mais você cuidar do quanto você vai receber e o quanto você vai gastar, você vai conseguir equalizar os seus recebimentos. E sempre deixar o recebimento maior do que os gastos. A hora que você olhar no seu trimestre, sempre ter tudo controladinho, mas você sempre olhar trimestre a trimestre. No seu trimestre, você perceber que você tem mais despesa do que receita, você já precisa, já acendeu o sinal amarelo. Quando você tiver mais despesa do que receita, lembra, acende o sinal amarelo. Aí você precisa controlar. O fluxo de caixa é o mais importante, é um bom relacionamento com os parceiros. Isso, o fluxo de caixa é o mais importante hoje para a sobrevivência da sua empresa. Às vezes você tem um ótimo produto, você tem ótimas vendas, você tem um produto que todo mundo quer comprar, você tem ótimos vendedores, você tem o produto ideal, mas você não tem esse fluxo de caixa. Você vende com prazo maior do que você compra, você acaba tendo uma despesa maior do que a despesa que você tem, do que o seu recebimento. Isso quebra a sua empresa. A partir do momento que você tem a despesa maior do que o seu recebimento, você já acendeu o sinal vermelho, o seu sinal amarelo. Isso quer dizer que alguma hora não vai dar bom. Isso vai queimando o seu capital de giro. E se você não tem o capital de giro, você começa a se apertar. Você começa a ter problema com cheque especial, você começa a entrar no banco com cheque especial, você começa a ter que fazer financiamentos para pagar a sua conta, antecipação de cartão. Isso tudo tem custo, pessoal. E todos os juros que você paga, todos os juros que você tem de pagar, isso vai minando o seu lucro.
Isso vai minando o crescimento da sua empresa. Porque os juros que você paga é um dinheiro que vai para o banco, vai para alguma factory, vai para algum lugar, os juros que você paga vai para algum lugar que não vai ter nenhum retorno para você. E você vai ter que precisar. Nossas vendas em 10 vezes no cartão, quase morro. Sim, mas se você tiver margem para isso, Keila, isso faz com que você tenha um alívio financeiro. Você precisa trabalhar com margem. Se você fazer em 10 vezes e não ter lucro para isso, você vai saber que alguma hora isso vai começar a comer o seu capital de giro. Então, sempre que você pensar, eu vou vender em 10 vezes, qual a minha margem? Qual a minha margem ideal? Então, você precisa, ainda mais que você vende 10 vezes, você precisa ter na ponta do lápis todos os seus gastos e todas as suas despesas. Então, se você tem margem para isso, legal, vende em 10 vezes porque isso encanta o cliente. O parcelamento vai sempre encantar o cliente. Hoje no Brasil nós temos a cultura de a parcela é pequenininha, cabe no meu bolso, eu vou comprar. Mas isso pode comer o seu capital de giro. Então você sempre tem que estar em vista. Você não pode perder o controle dos seus recebimentos e das suas despesas. Quando você perde esse controle, você acaba gastando mais do que você pode, você acaba minando a sua empresa e a sua empresa acende o sinal amarelo, que tem tudo para caminhar para um final que a gente não gosta. Então você precisa estar com as suas despesas bem em ordem, você precisa estar com as suas despesas na ponta do lápis. Você saber tudo que você tem de despesa e tudo que você tem de receita. Para a hora que você souber, ó, esse mês eu tenho 10 mil de despesas, mas eu tenho 20 mil de recebimento, tenho 30 mil de recebimento. Poxa, tá super equilibrado. Então você precisa levar isso controlado. Eu já vi e tenho lá no escritório muitos casos de clientes bons que eles eram, além de ser bons vendedores, eles sempre foram bons compradores. E que no passar do tempo, eles tinham capital de venda, tinham capital de giro, então eles sabiam vender muito bem, então eles vendiam, parcelavam, negociavam com o cliente, fazia promissória, fazia na notinha, então vendia muito, vendia pra caramba. E compravam muito bem da gente. Eu tinha clientes que eu chegava, sentava para comprar, eu vendia muito para esses clientes, vendia valores muito altos para esses clientes. Só que, com o passar do tempo, eles não foram controlando o seu capital de giro. Aí, o parcelamento deles era muito maior do que o meu parcelamento com ela. Eu tenho um limite no meu parcelamento. Eu sei até onde eu posso chegar. E eu explicava isso para eles. Falava, olha, esse é meu parcelamento máximo. Por mais que vocês estão fazendo uma boa compra, esse é meu parcelamento máximo. E eles vendendo num prazo muito doido para os clientes e não tendo margem. Porque aí você quer vender muito porque você tem estoque. Aí você quer vender muito. Aí você acaba entrando na briga de preço. Quando você começa a ter o desespero de vender, você começa a entrar em algumas brigas de preço. E essa briga de preço você começa a baixar e queimar sua margem e parcelar muito mais do que você pode. Aí ele não faz a venda no cartão, faz a venda na notinha, faz a venda na promissória. E essa venda na notinha, venda da promissória, é uma venda que, se você não receber, rebenta com o seu fluxo de caixa. Foi quando esses clientes começaram a ter problema financeiro com outros fornecedores, e começaram a atrasar recebimentos, começaram a passar por dificuldades financeiras, porque não conseguiu equalizar o seu fluxo de caixa, porque daí o recebimento ficou menor do que o quanto ele tinha para pagar. E isso foi minando o seu capital de giro. No começo ele até tinha um capital de giro, porque ele tinha uma venda saudável e os clientes pagavam tudo em dia a ele. Aí com o passar do tempo, foi acontecendo momentos diversos, como a gente conversou na semana passada, e ele foi perdendo o recebimento e os pagamentos continuavam altos. Aí acabou não havendo essa equalização do quanto entrava de dinheiro e o quanto saía.
A notinha é promissória e nunca mais. Estou há 10 anos. A notinha promissória é aquilo que nós conversamos com ele. Não sei se você viu o Gestão Descomplicada dos outros da semana passada, nós conversamos sobre a notinha. E ela vai minando, porque você tem uma promessa de pagamento. A notinha é uma promessa de pagamento, mas não quer dizer que a cliente vai te pagar. Isso vai arrebentando com o seu capital de giro. Isso vai arrebentando com o seu fluxo de caixa. Até chegar um dia que isso não equaliza. Você tem muito dinheiro para receber, mas você não recebe, e você olha para aquilo, para quem não tem sabedoria, você olha aquilo lá e fala, nossa, esse mês eu tenho 50 mil para receber. Só que desses 50 mil, você vai receber uns 20, uns 30, quando a notinha é muito boa, uns 30 mil. Aí você fala, não, eu tenho 50 mil para receber, eu posso gastar 50. Aí a pessoa é extremamente desorganizada e ela começa a investir, começa a gastar, e quando vê, ela tem uma despesa maior do que a receita dela. E isso vai minando a sua empresa, isso vai minando o seu negócio. Então, pessoal, o mais importante para vocês terem todo dia, monte uma planilha. Gente, o Excel é o futuro da nação. Para quem não tem condições hoje de ter um sistema, hoje lá no escritório, nós gerenciamos o nosso fluxo de caixa através do nosso sistema. Então, e o nosso sistema, a gente conseguiu fazer com uma consultora, ela nos ajudou a sistematizar o nosso sistema, padronizar, essa é a palavra. Ela ajudou a padronizar o nosso sistema de uma forma que a gente consiga visualizar o nosso fluxo de caixa. Então, a gente tem uma DRE bem feitinha, então a gente consegue ter algumas visões do nosso negócio que o sistema nos oferece. Mas existe um monte de outros sistemas, aplicativos. Eu até marquei aqui um aplicativo que eu vi nesse meu estudo para falar do fluxo de caixa, chama Conta Azul, que é um aplicativo de fluxo de caixa. Ajuda você a controlar o fluxo de caixa. O aplicativo chama Conta Azul. Quem quiser dar uma olhada lá, é bem interessante vocês conhecerem, porque ele já dá uma noção básica para vocês do fluxo de caixa. Mas para quem não quer aplicativo e tem a facilidade do Excel, pessoal, Excel é total. Excel é o futuro da nação. Você usa esse aplicativo, você usa a planilha do Excel todo dia. Vai lá e marca, ó. Então eu tive despesas, coloca lá, monta duas colunas que você precisa montar. Conta Azul, ele é top, é bem legal. Você precisa montar duas planilhas no Excel, duas colunas no Excel. Uma coluna de despesa, três, né? Três colunas. Uma coluna de despesa, uma coluna de receita, que é quanto você vai receber no mês, e uma outra coluna do resultado. Aí você vai todo dia. Eu fiz uma compra hoje. Meu fornecedor parcelou em 5 vezes. Aí você vai lá. Então você divide também essa planilha. Lá embaixo tem as abinhas do Excel. Coloca lá mês a mês. Aí você vai dividindo. Então, hoje eu tenho isso de despesa e entrou isso de receita. Aí você vai lançando todo dia. Gente, o segredo de um sucesso, o segredo de uma boa gestão é a constância e a frequência e a constância. Então, vai precisar fazer isso todo dia. E falo isso por mim, porque eu tenho muita dificuldade em ter um planejamento. Eu vou exorcizar isso. Eu já tive muita dificuldade com planejamento e já tive muita dificuldade em me tornar constante. Eu fazia uma coisa hoje, aí amanhã eu já fazia outra coisa, aí depois eu já fazia outra coisa diferente, e depois não, você precisa ter frequência no que você faz. E isso eu estou treinando para mim e eu estou vendo que o resultado tem vindo. Eu estou vendo que o resultado para minha vida pessoal vem. O resultado lá na empresa, quando você é frequente, acaba vindo. Então, para você ter sucesso também na sua planilha do Excel, na sua gestão financeira, você precisa ter frequência e constância. Você precisa ser constante todos os dias
e ter essa frequência. Aí o que você vai fazer? Você vai marcar tudo que você teve de despesa no dia. Vai lá, marca tintim por tintim, despesa por despesa, vai marcando, vai ticando todas as suas despesas no dia. E você também vai marcando todas as suas receitas. Você vai marcando tudo que você recebeu. Recebi isso, recebi aquilo. Vai chegar um dia que você vai olhar, ó, eu tive 10 de despesa e tive 12 de receita. Ah, legal, tá, ficou positivo hoje. Aí no outro dia, eu tive 11 de despesa e tive 9 de recebimento. Opa, eu preciso vender mais. Deixa eu ver aqui o que a Keila falou. O programa que eu... na loja... Ah, legal, se eu puder falar aqui, Keila, também tem um programa fluxo de caixa... Caro, mas ele dá alerta de quando precisa vender mais. Ah, isso é legal. Ele vai te dando. E o Excel vai dar esse mesmo, pessoal, o Excel vai dar esse mesmo controle que a Keila tem, que ela acabou de falar para nós, de acende o sinal vermelho quando precisa vender mais. Isso também, o Excel, quando você tem a condição de ter um programa, igual tem a Keila na loja, é excelente. Quando você não tem, você vai partir para o Excel, você vai controlando e você vai ver. Ah, hoje o meu fluxo, o meu recebimento foi menor do que a minha despesa. Pô, acendeu o sinal amarelo. Então você precisa já fazer com que a sua venda seja maior para repor esse seu negativo. No final do mês, quando você chegar e for fechar o seu mês, você vai ver, esse mês eu tive 10 de recebimento e tive 9 de despesa. Pô, me sobrou R$ 1.000. Dessas despesas, paguei já meu salário, paguei todas. Então você vai controlar tudo. Desde do seu Prolabore, suas despesas com aluguel, todas as suas despesas você vai colocando no Excel. E no final do mês você vai ver lá, me sobrou R$ 1.000. Ou me sobrou 2.000. Esses 2.000 você pode jogar para o seu capital de giro. Porque vai fazer com que vai aumentar o seu poder de barganha ou vai fazer com que você tenha uma reserva de emergências para quando vier um mês que você vender menos do que você tem despesa. Então você vai começar a ter um capital de giro maior. Você vai começar a ter um capital de giro melhor para o seu dia a dia. Então você vai controlando todo dia. E no final do mês você vê o resultado. Aí você vai ver o resultado e fala assim, nossa, esse mês eu preciso vender mais. E aí você fecha o trimestre. O trimestre você vai ver, esse trimestre eu vendi 100 e tive 80 de despesa. Pô, legal, a minha empresa me deu 20.000 de lucro. Mas você não tem empresa, você não quer ser empresário, você está vendo agora o Gestão Descomplicada porque você quer adquirir conhecimento. Isso serve para a sua vida pessoal, com as suas finanças. Você também, se você é um assalariado e você não trabalha nessa rotina de empresário, você é um assalariado, você precisa também gerir as suas finanças. Você tem uma receita todo mês, que é o seu salário. Então, o seu salário, as suas despesas não podem ser maior do que o seu salário. E ainda, alguns economistas falam que você precisa poupar pelo menos 30% do seu salário para imprevistos. Então, você precisa ter essa gestão. E isso serve para nós empresários. Nós precisamos conseguir poupar pelo menos 30% da nossa receita para a gente conseguir ter reservas para imprevistos ou reservas para investimento. Então, se você tiver um bom capital de giro, você consegue melhorar o seu poder de barganha com o seu fornecedor. Então, você vira para o seu fornecedor e fala, olha, hoje eu vou fazer uma compra com você e vou pagar à vista. Pô, o seu fornecedor já vai olhar, opa, um dinheiro à vista. Pô, em vez de eu dar 10%, não, eu vou pagar você no dinheiro. Isso acontece com a gente lá no escritório. Às vezes o cliente me coloca contra a parede e fala, Renato, minha compra deu bastante, minha conta deu 20.000. Eu vou te pagar no dinheiro. 10% para mim é pouco. Aí a gente começa a negociar. Então, poxa, no dinheiro você consegue ter um poder de barganha maior com o seu fornecedor.
Ou você consegue pegar esse dinheiro e investir e diversificar o seu negócio, ampliar o seu negócio. Vou abrir uma filial, ou vou investir em outra área. Aí você começa a ter um negócio que vai ser próspero e você começa a diversificar os seus recebimentos, a diversificar a sua fonte de renda. Tudo isso você com sua gestão financeira, você organizando direitinho. E quanto mais diversificado você for, melhor vai ser as suas rendas. Então, tenha sempre em vista o quanto você vai receber e o quanto você vai gastar. E isso é fundamental para você ter um bom fluxo de caixa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que faltou para eu falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pessoal, pode mandar aqui, a gente já conversa aqui ao vivo, a gente vai trocando ideia, porque essas informações que a Keila foi postando é bem legal, porque mostra o dia a dia dela também. Então, quanto mais interação vocês tiverem, eu dou uma gaguejada aqui na hora de falar, mas porque eu sou homem, tá, gente? Então, entre ler e falar com vocês, eu tenho que parar, eu faço uma coisa de cada vez. Então, eu paro, leio, aí a gente vai conversando. Então, o que vocês tiverem de informação, de conteúdo para trazer aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora da gente trocar ideias. Agora é a hora da gente conversar e trocar e ter essa sinergia e esse bate-papo fluir. Deixa eu ver aqui onde você vê essa. Eu até coloquei uma dúvida que aonde que eu vejo que as pessoas erram mais no fluxo de caixa. Eu vejo que o grande erro de um fluxo de caixa, que as pessoas que eu já conversei sobre isso erram mais, é a questão do não ter o tempo suficiente para gerir esse fluxo de caixa. Eles acham, boa parte das pessoas que não trabalham com fluxo de caixa, acham que não tem importância isso. Acha que não precisa desse tempo. Ah, para que gerir o fluxo de caixa? Eu estou vendendo, estou recebendo, estou pagando minhas contas, mas se você não tiver o controle, você não consegue gerenciar e saber o quanto que você tem de lucro todo mês. Então você precisa gerir perfeitamente o seu fluxo de caixa. E não tenha preguiça, pessoal. Porque se você tiver preguiça com isso, isso vai matar o seu negócio aos poucos. Ah, mas está indo bem. Lembra, a falta de gestão vai minando o seu negócio em doses homeopáticas. E alguma hora a conta vem. Alguma hora a falta de gestão, a falta de controle com as suas finanças, se você não tomar cuidado, alguma hora a conta vem. E você vai pagar caro. Você vai ter que lutar muito mais para você crescer. Você vai ter que trabalhar dobrado. Então, e você vai sofrer mais com o processo. Então, não tenha preguiça de gerir, de pegar, marcar todo dia todas as suas despesas, lançar todas as suas vendas, equalizar isso, saber que esse trimestre eu tenho X de conta para pagar. Então, eu tenho que vender X. Ó, esse trimestre, esse mês eu não posso mais pagar conta. Você precisa saber disso. Ó, esse mês eu não posso mais pagar. O que eu tenho para pagar é o suficiente aqui, eu não posso mais pagar nada. O que eu for comprar esse mês, eu tenho que pagar daqui 2 meses. Então você vai negociar com o seu fornecedor. Então você vai começar a gerir. Então o grande erro das pessoas é não ter paciência para sentar e colocar no papel e organizar com calma todas as suas finanças. Esse é o maior erro das pessoas com a gestão de fluxo de caixa. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Mandem comentários. É sempre importante o comentário de vocês, porque eu sei se eu estou indo no caminho certo, se eu estou trazendo conteúdos que vocês querem. Então manda legal, manda comentários, fazem comentários. Isso para mim é muito importante para saber se eu estou indo no caminho certo, no caminho onde que eu quero fazer com que o negócio de vocês cada dia mais prospere,
cada dia mais. Quando eu vou em feira, os donos das empresas já sabem que... mas isso é muito bom, porque você tem que negociar tudo que você vai fazer, Keila. Então, a gente sempre tem que ter esse pensamento de negociação em tudo que você vai fazer. Isso é o que sustenta o seu negócio. Não é à toa que você já está há 10 anos no seu mercado e eu tenho certeza que o seu negócio está só crescendo. Gente, uma ótima noite para vocês. Que Deus abençoe muito. E sexta-feira, às 9h05, também tem mais gestão descomplicada. Mais temas legais aí para a gente conversar. E eu vou deixar agora um post para vocês darem sua opinião e também para vocês darem sugestão. Há mais de 50 anos, Keila, que legal! Deus abençoe. Olha que legal, pessoal. Olha, há mais de 50 anos que tem a loja da Keila. Deus abençoe muito vocês. Que os nossos negócios cheguem a esse tempo, que é para poucos negócios. Pessoal, aí vocês deixem comentários, dê sugestões aí para os próximos Gestão Descomplicada. Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês e até amanhã está de volta aí para conversar mais. Mas até sexta-feira com Gestão Descomplicada às 9h05 da manhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.